Irmãos e minhas irmãs, vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, leitura que será feita a partir do versículo 11. Por gentileza, quero convidar você a fazer com a gente a leitura da Bíblia. Nós amamos o Evangelho de Jesus Cristo. Se você é cristão, você deve amar o Evangelho, trazer o Evangelho para a sua vida, meditar no Evangelho, nas Sagradas Escrituras e crescerá espiritualmente. Não existe vida cristã sem que o Evangelho seja percebido, sentido, vivido na nossa casa. Quando nós não abrimos a Bíblia para meditar ou orar, a gente pode até conviver no meio cristão, mas ainda estaremos muito longe do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém segura o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não está restrito a um lugar, a uma nação, a um povo. O Evangelho vai muito além do que tudo que nós imaginamos. O Evangelho precisa chegar a tantos outros lugares. O Evangelho precisa alcançar vidas que estão aprisionadas hoje e dependem do Evangelho para sobreviver. Guarde isso com você. Ninguém segura o Evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 15. Leia comigo, por gentileza, uma história muito conhecida. Muito conhecida. Certamente você já ouviu muitas histórias sobre o filho pródigo. E a parábola que Jesus contou. Por algum motivo muito precioso, Jesus colocou essa parábola aí na Bíblia e nós temos acesso a ela aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo,
sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, que palavra de Deus é essa parábola do filho pródigo? Eu quero dividi-la aqui em pelo menos algumas partes. Eu quero começar falando sobre 3 olhares. O primeiro olhar é olhar para fora. Quando este filho mais moço, ele exigiu a sua herança antecipada, 2 características são importantes para nós entendermos isso aqui. Quando ele pediu a sua herança antecipada, ele pediu algo que era dele, mas que não era dele naquele tempo. Aquela herança seria dele, mas seria dele no tempo adequado, que envolveria a passagem, a morte do seu pai. Quando ele pede isso antecipadamente, de alguma forma, alguns escritores entendem que ele estava dizendo assim: por mim, eu quero que você morra. Me dá o que é meu e eu vou-me embora. Essa é uma marca. A outra marca é que enquanto ele estava dentro, ele olhou para fora. E olhando para fora, ele desejou o que estava do lado de fora. Os seus olhos foram consumidos por algo que poderia encher a vida dele de prazer. O seu olhar foi um olhar temporário, foi um olhar imediato. Ele pensou naquilo que o dinheiro dele poderia conquistar. E a conquista do dinheiro dele era uma conquista fundamentada no prazer, naquilo que poderia ser importante para ele agora. É mais ou menos um retrato de uma perspectiva imediatista, quando a gente toma um recurso que nós podemos tomar em nossas mãos e utilizá-lo imediatamente, sem nos preocuparmos com o que vai acontecer amanhã. Mas, sobretudo, um investimento centrado no prazer. Não há problema em ter prazer. O problema é ter prazer com aquilo que não glorifica a Deus. Especialmente falando agora para uma sociedade, para uma cultura em que o prazer virou a coisa mais importante que tem. Se não me agradar, não faz sentido. Todo o sentido da minha reflexão passa por aquilo que me agrada. Quando eu penso somente naquilo que me agrada, eu estou no centro. Quando eu estou no centro, eu me tornei uma pessoa egocêntrica. Se existe alguém egocêntrico, é porque os demais não são importantes para ele, a não ser que os demais possam servi-lo. É por isso que existe tanta gente descartando gente. É por isso que essa cultura da descartabilidade, ela é tão cruel. Gente que usa a gente, que se aproveita da gente quando ela precisa. E quando essa pessoa não precisa mais, o que ela faz? Tum. Faz o quê? Tum. Tum é mais suave. Descarta. Então esse filho, de alguma forma, ele descarta a existência do pai. Dentro de casa, ele começa a olhar para fora. E este é um dos problemas graves que nós precisamos enfrentar. Sabe por quê? Só sabe que alguém está olhando para fora quem está olhando para fora. Quem está olhando para fora sabe que está olhando para fora. Quem está num ambiente e começa a absorver o outro ambiente e começa a desejar o outro ambiente, isto é um processo. É um processo que vai caminhando paulatinamente, vagarosamente. Uma hora isso vai acontecer. Isso é comum no casamento. Pessoas que começam a olhar para fora. Começam a olhar para fora. Não saiu ainda, mas quando começa a olhar, o coração já deixa de estar ali. Isso acontece em outras áreas dos nossos relacionamentos, isso acontece com os nossos compromissos, quando nós deixamos os compromissos de lado. Ele estava dentro de casa e olhando para fora, dentro de casa, olhando para fora, e de alguma forma, o que estava do lado de fora entrou no coração dele. Sobretudo, o que se deve guardar, diz a Bíblia, guarda o teu coração.
O coração, e aqui simbolicamente o centro das nossas emoções, o coração é um lugar que deve ser preservado. Cuidado com o seu coração, cuidado com aquilo que você dedica muito tempo, cuidado com aquilo que você observa e diz, olha, isso me enche de prazer, porque se isto que te enche de prazer desagradar a Deus de alguma forma, você perceberá o quanto isso é negativo para a sua vida, o quanto isso é complicado, o quanto isso é difícil. Aqui um teólogo sobre esse tema, ele disse que aqui você observa de maneira clara a maldita corrupção da nossa natureza, pois quando Deus é o melhor para nós, somos o pior e os mais ingratos para Ele. A teologia reformada chama de depravação total, que é um termo pesado à beça. Essa corrupção total da humanidade. Quando o pecado entrou na humanidade, lá em Gênesis, no capítulo 3, todo homem foi contaminado pelo pecado. Todo homem, o homem todo. É por isso que Davi menciona, eu nasci na iniquidade. Nós nascemos no estado de pecado. E o pecado nos leva para longe de Deus. Nós temos a vida inteira uma luta entre a carne e o espírito. Quando este episódio acontece, um dos retratos teológicos importantes para o nosso aprendizado é que este é o símbolo da corrupção total da humanidade. É alguém que vive cercado de coisas boas, é alguém que está num ambiente bom, é alguém que tinha tudo para continuar ali, mas os seus olhos são focados naquilo que desagrada a Deus, e aquilo que desagrada a Deus desagrega. Tira a estrutura, desconstrói, porque Deus nos fez com muito amor para vivermos bem na presença dEle. Olha que eu não estou falando de moralismo, eu não estou falando de ideias de pessoas que querem dominar ou manipular a vida do outro, eu estou pensando aqui no que ensina a palavra do Senhor. Mas ele olhou para fora e foi. O pai deu a ele aquilo que ele queria e ele foi. Na saída dele, ele teve algumas experiências. Uma delas é que ele gastou todo o dinheiro dele. E a Bíblia, o termo que a Bíblia usa é dissolutamente, né? Sem nenhum tipo de responsabilidade. Irresponsavelmente. Gastou todo o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, se preparou para sair, se organizou para sair. Veja, ele pediu ao pai e recebeu o dinheiro do pai. Teve poucos dias, mas teve um tempo de distância entre esse tempo e aquele tempo. E ele pega o seu dinheiro e gasta dissolutamente. Só que isso combina com uma outra coisa que a gente conhece muito bem. O país entrou em crise. Nós sabemos o que é isso. Se você contar esse mesmo texto para alguém que não conhece crise, né? Você imagina, Islândia. E aí o país entrou em crise. O que é crise? Islândia fala assim, não, né? Não sabemos o que é crise. Aí você pega essa história e diz assim, não, nós sabemos o que é crise. Nós sabemos o que é comprar uma água mineral. Nós sabemos o que é. Nós lembramos como era, lembramos como era comprar uma água mineral num preço que já era alto, mas era decente. E passamos a comprar a mesma água num dia por um preço, no outro dia por outro preço, no outro dia por outro preço, e aqui não é o tamanho da garrafa. Aqui é o preço. Eu cheguei a lembrar dos fiscais do Sarney. Teve gente aqui que já foi. Para os mais novos, em 1519, que é de onde alguns de vocês vêm, o preço estava escrito lá no preço lá. Tem até água aqui. Então o preço estava lá, 10. Eram 10 horas. 10h15, 11. Meio-dia, 12. Ó, o pessoal fazendo assim, ó. Só gente nova, ó. Eu conheço, pastor. E o mais novo falando assim, reverendo, que história é essa? Que flashback é esse? Juntou o que ele gastou dissolutamente com a crise financeira. Mas veja, o grande problema não era esse. Porque ele consegue um emprego, ele vai para uma atividade, ele consegue esse emprego, ele vai cuidar de porcos. Para o judeu, cuidar de porcos era uma das coisas mais absurdas que tinha. Se você pensa nessa história e vai lendo os contextos bíblicos, a figura do porco era uma figura de imundície. Cuidar dos porcos era pior ainda. Mas pior que cuidar dos porcos era querer comer a comida dos porcos. Era o pior de tudo. Veja, se já era imundo o porco, cuidar dos porcos, mais imundo, querer comer a comida dos porcos, mais imundo ainda. E era o que estava no coração dele. Ele chega a desejar comer as comidas dos porcos.
Desejo, sabe por quê? Falta de qualquer oportunidade, opção, alternativa, saída, não havia nenhuma outra possibilidade para ele. Aí a Bíblia diz que ele cai em si. E o segundo olhar é esse, ele olha para dentro. Depois de olhar para fora, ele olha para dentro. E olhar para dentro é uma das coisas mais importantes para a nossa vida. Nesse texto, olhar para dentro mexeu com ele. Sabe por quê? Porque às vezes nós cometemos coisas equivocadas. Tomamos decisões erradas. Agimos de forma que depois a gente põe a mão na cabeça e diz assim: o que foi que eu fiz? Esse é o momento que a gente fala assim: fulano caiu em si, né? Caiu em si, ele despertou, ele acordou, houve alguma coisa que aconteceu dentro dele. Nesse momento ele passa a olhar para a sua vida, e ele lembra do pai, ele lembra da riqueza do pai, lembra como era a vida dele lá. Ele começa a olhar para trás, para a sua história, começa a repensar todos os seus passos até ali, lembra tudo aquilo que ele fez. E no momento que ele lembra tudo aquilo que ele fez, ele começa a ensaiar. E o seu ensaio é importante, porque a gente nunca age com Deus antes que Deus trabalhe no coração da gente. Deus já estava trabalhando no coração dele ao dizer: olha, quando eu chegar lá, eu vou dizer isso. E aí ele toma uma decisão fundamental: voltar, retornar. E o retorno é, para muita gente, um lugar humilhante. Retornar para muita gente é uma viagem difícil. Retornar para muita gente é recompor os seus passos, é recompor a sua caminhada, é clamar ao Senhor por misericórdia, é buscar uma alternativa, é pensar numa saída, é pedir ao Senhor que tenha compaixão. Não é fácil voltar. Se você já ofendeu alguém e teve a coragem de pedir perdão à pessoa, você sabe como foi difícil o trajeto. Como às vezes a gente fica doidinho para a pessoa não estar lá. Não é verdade? Não, olha, eu vou lá conversar com a pessoa, vou pedir perdão a ela. Torce para a pessoa não estar, porque fica sem graça, com vergonha. E quando a pessoa nos trata mal? Você pede perdão à pessoa e ela ainda te dá um fora. Vontade que tem o quê? Dá outro fora nela. Mas aí o que acontece? Tem que voltar lá outra vez. Então resolve de uma vez. O processo da volta é difícil. Primeiro ele olha para fora, depois ele olha para dentro. E na sequência ele volta e olha para o pai. E esse processo é tão importante, é tão especial, que Erasmo de Roterdã, falando sobre esse assunto, ele disse: o pai influenciou o filho a voltar a si. O filho se distanciou do pai, mas o pai continuava na mente do filho. O pai ainda estava no coração do filho. Embora ele tenha partido, deixado o pai para trás, ele sabia, quando Deus falou com ele, moveu o coração dele. Quando ele se arrepende, quando ele olha para si, quando ele cai em si, quando ele olha para dentro, ele sabe que pode voltar ao pai, porque o pai poderá recebê-lo. Mas ele não exige nada. Ele quer ser recebido como um servo. Ele quer trabalhar. Eu quero trabalhar para o meu pai. Porque lá, os servos do meu pai têm alimento, eu vou trabalhar para eles, sabe por quê? Porque eu não sou digno. Veja claramente o que diz a Bíblia aqui no versículo 17. Versículo 17, acompanhe comigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi o quê? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O processo aqui é da revisão da sua vida. Toda revisão de vida nasce quando nós olhamos para dentro, mas esse processo só se realiza como reflexo do Pai na nossa vida. Isso se passa da seguinte forma: eu tenho convicção do pecado, eu sei que eu errei, mas eu só sei que eu errei porque o Espírito Santo me mostrou que eu errei. Enquanto o Espírito Santo não me mostra que eu errei, eu acho que o meu erro não é tão grande assim não. Tem gente que já fez coisa pior. Conheço até fulano faz, Beltrano faz, fulano de tal, ciclano também faz. Tem gente muito pior do que eu não estou tão ruim assim não. É isso que pensa quem não foi convencido pelo Espírito Santo. Mas quando você é convencido pelo Espírito Santo do seu erro, não importa se quem estiver ao redor fez coisa pior. O Espírito Santo me convence do pecado e eu passo a ter convicção disso. Mas o Espírito Santo não me convence só para isso. Ele me convence para que eu tenha convicção,
para que eu tenha arrependimento, e o arrependimento me leva à confissão do pecado, e a confissão do pecado me liberta do peso do pecado, e eu posso prosseguir em paz para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, o arrependimento é uma graça de Deus. O filho pecou contra Deus e não se considera digno de ser chamado filho. Eu só posso dizer para ele uma coisa: você tem toda a razão. Você tem toda a razão, filho, você está certo. Você não é digno. Você não é digno de ser chamado filho. Todo pecado é cometido contra Deus, ou seja, o pecado dele cometido contra Deus o afasta de Deus e ele não é digno. Ele não merece. Ele perdeu a herança. Ele quis a morte do pai, ele não é digno, ele não merece, ele se afastou do pai, ele gastou tudo que ele recebeu do pai dissolutamente, ele virou as costas para o pai, ele não se preocupou se o pai ia ficar triste, se o pai ia ficar alegre, se o pai estava bem, se o pai estava vivo, ele não se preocupou com isso. Logo, pela lógica humana, ele não é digno, porque ele não foi justo, ele não tem mérito, a não ser que existisse a graça de Deus. É aí que entra uma coisa que para a gente é difícil entender. Graça é difícil entender, sabe por quê? Porque eu estou acostumado à meritocracia. Eu estou acostumado a me esforçar para receber alguma coisa, a me sentir digno. Senhor, eu fiz isso, eu pendurei no lustre, eu fui à igreja, eu fiz o meu esforço, eu sou uma pessoa do bem, eu ajudei uma velhinha que estava querendo atravessar a rua, se bem que eu não sei se ela queria mesmo, e aí eu levei ela para um lado, depois eu devolvi para o outro lado, eu visitei uma pessoa, eu fui ao hospital, eu dei uma oferta, eu fiz uma doação, ou seja, por algum motivo, algumas pessoas acreditam que pelo seu muito fazer, elas serão acolhidas pelo Senhor, por causa disso. Como se Deus dissesse: parabéns, vi tudo que você fez, você está arrebentando, hein? Que isso, hein? Que isso? Não era digno? Não era. Mas a graça de Deus é maravilhosa. Veja a cena que acontece, que é uma cena maravilhosa, é uma cena extraordinária. A não dignidade é assumida diante do Pai. Versículo 20, leia comigo o versículo 20. Levantando-se, o que ele fez? Foi para o... Olha, guarda isso, levanta. Ele não permaneceu onde ele estava. Deus falou. Essa é a descrição que Cristo faz. Quando o Senhor fala com a gente não para. A gente não fica parado. A gente não tem medo de avançar. Quando Deus fala com a gente, não temos medo de avançar. O Senhor nos impulsiona. E levantando-se foi para o seu pai. Leia, continue comigo. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Para um minutinho. Seu pai o avistou. Imagina nós, com um caderninho de culpas. Você fez isso, você levou 577 mil reais, 87 centavos, se estivesse na aplicação, poderia ser hoje, tal valor assim, assensado, você me levou isso aí, gastou tudo. Vai pagar, menino. Aqui comigo é outra história. O que a Bíblia diz? Que ele, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A pergunta é, olha para o texto, me responda. O versículo 20, no versículo 20, quando o pai, compadecido, correu ao encontro do seu filho, o filho já tinha dito alguma coisa? Não, olha o texto aí, me disse não. Não. O filho não disse nada? Então o ato do pai foi independente do ato do filho? É isso, meus irmãos? Como é que chama isso aí? Graça. Amor é parte da graça. Misericórdia, bondade é parte dessa graça. Pega a palavra graça, amplia isso, coloca na sua lente para você entender. O que está acontecendo é o seguinte: olha, o filho se prepara para falar, o filho se sente indigno, ele vai dizer isso ainda, mas no processo ele não disse. Antes dele dizer alguma coisa, o pai já o acolheu. E é isso que Deus faz com a gente. Antes da gente falar, antes da gente assumir, antes da gente se posicionar ao lado de Deus, Ele já se posiciona para nos receber. Ele abre os seus braços para nos acolher. É o pai que, compadecido do filho, que vê o filho voltando para casa, o pai sobe o vestidinho dele, que era vestido naquela época. Não era vestido, era outro nome, mas estou chamando de vestido aqui, certo? Era um vestido daquela. Ele levanta aquilo ali e corre. Alguns comentaristas dizem que por causa dessa corridinha dele, ele mostrou a canela. Não ria não, porque a canela era um negócio, entendeu? Não podia mostrar não.
Era falta de respeito naquela época. Aí, reverendo, está mandando recado, hein? Naquela época, o cara levantou, né? E foi. Essa é a ideia que Jesus descreve. Para mostrar o quê? Que o filho era tão importante que ele levanta e vai ao encontro do filho para abraçar o filho. E quando o filho é abraçado pelo pai, isso não quer dizer que o filho não tenha que assumir a sua responsabilidade. Isso não quer dizer que o filho não tenha que dizer aquilo que ele já disse antes, porque é necessário que ele fale, mas esse encontro extraordinário é uma mensagem de Deus para o coração da gente, para revelar para nós a sua graça. O que disse o filho? E o filho lhe disse, versículo 21, leia comigo. Pai, entenda uma coisinha simples, mas fundamental. Todo pecado é primeiro contra Deus. Vou dar um exemplo. A fala mal de B, maledicência, tá? Maledicência, aquela maledicência, sabe? Falando é isso, estou sabendo daquilo. Ó, sei não, hein? Onde a fumaça, fogo. Isso. Antes de atingir a pessoa, tá? Vamos fazer o ponto A e o ponto B, certo? Ponto A, ponto B. Antes de A aqui, antes de A, quando A fala de B, antes que chega a B aqui, tum, bate em Deus e desce. Certo? Tum, tum. Deu para ver aqui? O pecado é primeiramente contra Deus. José, quando é perseguido pela mulher de Potifar, José do Egito, lá no Gênesis, quando ele está perseguido, ele diz que ele não pode ter nada com ela, por causa de Deus e por causa do seu senhor, Potifar. Então, a Bíblia nos ensina que todo pecado é pecado contra Deus. E quando nós pecamos contra alguém, nós estamos pecando contra Deus. E ele traz essa palavra clara. Na sequência ele diz, não sou digno de ser chamado teu filho. E é verdade. Mas a graça do Senhor se manifestou. Na fala do filho, Jesus nos ensina a reconhecer os nossos pecados e a não dignidade do pecador. Isso é Bíblia, é teologia, é Sagradas Escrituras, é Evangelho. Eu não sou digno, eu não mereço. É por isso que a gente corre para Deus. É por isso que a gente corre para o Senhor, porque eu não mereço, mas eu recebo da parte dEle. A lógica é a lógica da gratidão, não é a lógica de alguém que está exigindo, de alguém que quer alguma coisa de Deus, e coloca Deus na parede, e bate em Deus, e briga com Deus, estou zangado com Deus, estou de mal com Deus. Na fala do Pai, e a fala do Pai no versículo 22, leia comigo, o Pai, porém, disse aos seus servos o quê? Trazei depressa o quê, meus irmãos? E depois? E trazei também, e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Na fala do filho, reconhecimento do pecado e a não dignidade. Na fala do Pai, Jesus nos ensina sobre o poder da graça, sobre a profundidade do perdão e a alegria de ser abraçado por Deus e ser pacificado por Ele. Eu queria que você guardasse essa cena. Eu não sou digno, não sou, mas sou abraçado pelo Pai. O Pai vem ao meu encontro e me abraça. O Pai veio ao nosso encontro por meio do Filho. Jesus, que conta a parábola, traz essas ideias todas. O Filho aqui, para aqueles que estudam esse tema, ele é identificado como publicano, um pecador, alguém que anda longe de Deus, tipo nós. O Pai é o Senhor que abraça, que acolhe, que vem ao nosso encontro. Mas e o filho mais velho? Veja o que diz a Bíblia sobre o filho mais velho, versículo 25. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava, aproximar-se da casa, ele ouviu o quê? Ouviu a música, ouviu a dança, viu que tinha alguma coisa boa acontecendo lá, chama um dos criados, pergunta o que está acontecendo. Quando o rapaz conta para ele o que aconteceu, versículo 27, veio teu irmão. Eu não sei o tom de voz. O que você acha que foi o tom de voz? Foi alguém botando pilha? Alguém já te contou alguma coisa botando pilha? Vou ler como se alguém tivesse botando pilha. Aí, veio teu irmão, e teu pai mandou matar aquele. Sabe aquele novilho cevado? É alguém botando pilha.
Mas pode ter dito assim: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Qual foi a reação dele? Ele se indignou, não queria entrar, não participe dessa festa. Sabe por quê? Porque ele não merece. E o cara já tinha dito que não merecia. Mas ele se colocou no lugar como se ele pudesse dizer que você merece ou não merece. Ele se colocou no lugar como aquele que estabelece o juízo sobre os outros. E esta é a figura do escriba, do fariseu, do religioso daquela época. João Calvino, sobre esse tema, diz assim: essa última parte da parábola acusa de desumanidade as pessoas que desejam maliciosamente impedir a graça de Deus, como se invejassem a salvação dos pecadores miseráveis. Calvino pesa a mão, arrogância confrontada, o entendimento de que merecem, escuta só, o entendimento deles é de que merecem porque fizeram por merecer, tem potencial de impedir a visão dos que dizem andar com Deus. O filho mais velho diz: olha, eu estou aqui direto, nunca desobedeci uma ordem tua, memória fraca, né? Nunca desobedeci uma ordem, eu estou aqui direto. E esse camarada gasta tudo e volta agora, e só vai dar essa festa indignado. Olha que coisa louca esse negócio. No fundo, meus irmãos, estas pessoas, os que agem assim, eles acreditam que pelo seu muito realizar, eles serão acolhidos por Deus. Eles entendem que é por mérito, que é pelo seu esforço, não conhece as suas vidas. Quem age assim é porque não entendeu o que é pecado. O pecado não é um ato especificamente, ele é um estado. No fundo, fazem o que fazem para se sentirem seguros espiritualmente, como se Deus estivesse na dívida com eles. Quem faz para receber, não percebeu que já recebeu. E se já recebeu, é grato. E se é grato, é a graça de Deus que se manifesta na nossa vida. O filho mais velho lembra os que se acham mais santos. Tem muita gente que se acha melhor que o outro. Tem ou não tem? Eu sou melhor que os outros. Não fala isso. Ninguém fala, mas pensa. Hein? Pensa ou não pensa? Aqui, ó. Esse fulano aí é pecador, miserável. Isso aí está com o pezinho lá no inferno. Deve estar sentindo um calor, não do Rio de Janeiro, mas é o calor do inferno que está esquentando o pé dele. Aí já começa a dizer que está sentindo tridente no sujeito. Nem sabe se o diabo tem tridente ou não sabe. Esses acreditam que se pode justificar os pecados por meio das obras. Justificação pela graça é quando eu tenho uma dívida muito grande. Eu sou pecador. Eu não mereço o perdão. Não mereço. Mas eu recebo. Pela graça. Eu sou justificado. Meu pecado é perdoado. A minha conta, a minha dívida é anulada. Sabe, quando os antigos, lá no interior de não sei aonde, compravam e diziam assim: pendura aí. E o camarada pegava lá a conta e pendurava. Às vezes é pendurado mesmo, por isso que tem um pendura aí. E pô, ela estava lá. Aí um dia o cara chega para acertar a dívida. Não era dívida, era a conta que era feita e no final do mês era pago, ou no começo do mês. Quando ele chega lá, diz assim: vem cá, despendura a minha conta aí. Pega a minha conta. O cara disse: olha, rapaz, sua conta foi paga. Espera aí, minha conta foi paga. Você está enganado. Ele está enganado. Não, aqui, ó, seu nome. Está aqui, ó. Pago. Que isso, rapaz? Quem pagou? É a pergunta que se faz, não é verdade? Ou você vai falar assim: pagou? Maravilha, deixa comigo, em paz. Não, a gente quer saber quem pagou, quem fez isso por mim. E aí você descobre que no mundo espiritual, os meus pecados, aquela dívida, ela foi paga pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A figura do filho que gasta tudo e vai embora. A figura do pai que o aguarda, que quando o filho chega, ele corre ao encontro dele para abraçá-lo. É a figura do filho mais velho que diz: isso não é justo, eu estou aqui bonitinho, organizado, faço tudo correto, eu mereço o novilho cevado, eu mereço a festa. Ele não entendeu que a festa é espiritual. Ele não entendeu que quando o Senhor nos alcança, há uma festa no céu. Quando um pecador se arrepende no céu, não sei se tem churrasco, mas que música tem.
Porque a Bíblia diz que tem música no céu, que tem festa no céu, tem alegria no céu. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. E quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, se Ele estiver falando ao seu coração, entenda, presta atenção, entenda. Não importa o que você tenha feito, a graça de Deus é suficiente e é eficiente para cobrir essa multidão de pecados e levar você à presença do Pai. Pastor, não sou digno. Nem eu, nem você. Nós não somos dignos. É por isso que há graça. A graça nos alcança. O Pai vem ao nosso encontro. E o Pai veio ao nosso encontro por meio do Filho, para nos levar de volta à presença do Pai. Olha, eu quero orar com você. E quero pedir ao Senhor que traga a bênção do entendimento de que nada na nossa vida acontece por causa das nossas obras, ou porque eu sou um religioso competente, ou porque eu sou uma pessoa correta, ou porque eu só faço o bem para todos, ou porque eu não falo mal de ninguém, ou porque eu nem na prova eu colo, ou porque, mas a graça me alcançou. Se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, convido você a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos. Você sabe o que Deus está falando com você. Hoje é um dia de volta. Hoje é um dia de retornar. O retorno. O filho que volta para casa. As pazes que são feitas com o pai. O abraço de todos os outros filhos, mais novos ou mais velhos, para trazer para o aconchego do coração. É o dia da gente reencontrar com a graça de Deus, maravilhosa graça de Deus, e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. É o dia de reafirmar a nossa dependência do Senhor e dizer: Senhor, eu não estou aqui porque eu quero receber alguma coisa, eu estou aqui porque eu já recebi do Senhor o abraço. Eu estou aqui porque eu recebi do Senhor o carinho, a acolhida. Eu estou aqui porque o Senhor resolveu me abraçar e me acolher na sua família. Se é isso que o Espírito Santo de Deus tem falado com você, enquanto nós estivermos cantando, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos e vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Nos restos